Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Parábola do semeador. Precisamos compreender e compreender nos 5 sentidos, certo? Lembra? Compreender vendo, ouvindo, falando, cheirando. Amém? Nós vamos ficar bom. O diabo não vai mais roubar nada do que foi plantado em nós. Todos acharam? Glória a Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E por último aqui, outra enfim caiu em uma boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero dar uma recapitulada bem rápida sobre o que falamos na primeira mensagem. Por que Jesus terminou essa parábola falando quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Eu falei assim, Jesus não estava doido, todos tinham ouvido ali naquele lugar. Não tinha ninguém sem ouvido, mas ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por que ele falou isso? Porque muitas das vezes você está aqui me ouvindo, mas não está me ouvindo. Né? Você está aqui, mas não está aqui. Eu estou só recapitulando o que a gente falou. Quem estava aqui o dia que eu ministrei sobre isso? Glória a Deus. Então vou passar bem rapidão assim. Porque na maioria das vezes você está aqui, mas não está aqui. É preciso, falei a respeito de não compreender a palavra. As pessoas que não compreendem a palavra, o diabo vem e rouba a palavra. Eu falei para vocês que essa palavra compreendem, ela aparece 3 vezes na Bíblia. E quando ela aparece na Bíblia, ela aparece no sentido assim de pessoas que já ouviram o que tinha que fazer, que sabe o que precisa ser feito, mas porém não faz. Lembra-se que Jesus falou com essas pessoas aqui a respeito de alguém que já tinha ouvido falar, mas que não estava dando a resposta correta. Falamos então que Jesus dividiu essa parábola em 4 partes. E é preciso que eu e você entenda as 4 partes, porque de uma certa forma, de uma maneira ou outra, nós vamos estar envolvidos em uma dessas partes. Não tem como passar pela vida sem estar envolvido numa dessas partes. A primeira parte foi a semente que caiu à beira do caminho, nós falamos sobre isso, amém? A segunda é a que caiu em solo rochoso, e nós vamos falar sobre ela hoje. A terceira parte é aquela que caiu entre espinhos. Mas não foi a palavra que cresceu, foi os espinhos que cresceram e sufocou a palavra, deixando ela infrutífera. E a terceira parte, a quarta parte, é aquela que caiu em uma terra boa. Aí a Bíblia diz que essa frutifica. E eu falei assim, eu temo, porque quando eu olho para a igreja brasileira, eu vejo que nós não estamos envolvidos nessa quarta parte, porque na maioria das vezes nós não estamos frutificando. Amém? Recapitulou a mensagem? Entendemos também que há um propósito naquele que semeia. Aquele que semeia, ele semeia com um propósito. Ele tem um propósito em plantar. Entendemos então que existe um projeto dele em plantar. Ele plantou para que nascesse.
Só para a gente entender. E hoje, agora, nós vamos falar sobre o versículo 5 de Mateus 13. Sobre aquela palavra que caiu em solo rochoso. E eu creio, querido, que o Espírito Santo vai falar com você. Há um momento da igreja se posicionar. Eu estou organizando a minha vida. Porque eu não quero que Ele passe de mim sem que Ele mostre a glória dEle para mim. Deus não trabalha onde está bagunçado. Deus não tem compromisso com pessoas que não querem organizar a sua vida. E eu sei que chegou um tempo onde Deus vai matar muita gente por causa da falta de reverência e da falta de temor e da desorganização, da bagunça que estamos. Essa palavra que a pastora deu agorinha, eu temo ela. Sei que é uma palavra não de graça, é uma palavra de juízo. E a Bíblia diz assim, ó: escuta os profetas e você vai prosperar. É tempo de você reorganizar a sua vida. Não dá mais para continuar do jeito que está. Amém? Glória a Deus. Você precisa compreender a mensagem. Porque se você não compreender a mensagem, você não vai frutificar. Porque a maioria de nós, quando terminamos o culto, se eu perguntar para você o que foi falado, você não sabe me falar. Quando você reúne num lugar para cultuar a Deus, você tem que dar 100% de você para Ele. Então eu quero falar assim, ó: você precisa estar aqui. Amém? Você precisa estar aqui. Fala assim: eu estou aqui. Amém? Eu creio que você está aqui. Então me dê a sua atenção para a gente falar sobre a segunda parte. Jesus dividiu essa parábola em 4 partes. Versículo 5 diz assim, ó: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 20. O que foi semeado, Jesus explicando a parábola, ele fala assim: ó, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sublinha assim, ó: não tem raiz em si mesmo. Pode sublinhar essa frase aí. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Querido Espírito Santo, que o Senhor nos ensine, o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, Pai. Esse ambiente aqui é do Senhor, essa casa é sua, então que o Senhor tenha todo o controle e o domínio desse lugar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Segunda parte. Queridos, note que o problema da palavra não permanecer, o problema da palavra não frutificar, não gerar fruto, não está relacionado com quem semeia. Porque quem semeia, semeia com propósito. Ele não planta uma semente ruim. Note também, como eu falei antes, que o problema da palavra não está germinando em nós, não está nascendo e gerando fruto, não está relacionado com a semente. Não está relacionado com a semente, porque a semente é boa. O propósito da semente é nascer.
Lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 11, fala assim, ó, desse jeito: a semente é a palavra de Deus. Então eu posso falar para você que o erro, que a causa da semente não está nascendo, não tem nada a ver com a semente, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela dispensa comentários a respeito do que ela representa, a respeito do que ela é, a respeito do poder que ela tem, a respeito da pureza que ela tem, a respeito da vida que ela emana. Então o problema não está relacionado com aquele que semeia, e nem com a semente semeada. Então eu percebo que na maioria das vezes, Jesus quer nos ensinar algo aqui nessa parábola, que o problema na maioria das vezes vai estar relacionado com o terreno no qual ela está sendo semeada. O problema, ele vai estar relacionado com o terreno na qual ela está sendo semeada. Nessa segunda parte aqui, a Bíblia diz que ela foi semeada em um solo. Estão aqui? A Bíblia diz que ela foi semeada em um solo. A Bíblia diz que ela foi semeada em um solo. Amém. Glória a Deus. Ela foi semeada em um solo rochoso. E por ele ser rochoso, não pôde ter raiz. E por não ter raiz, quando veio o sol, queimou. E por não ter terra ali, por não ter raiz, ela então secou. Mas algo interessante aqui. Nós entendemos que as plantas precisam do sol para crescer. O sol faz parte do crescimento da plantação. Se você tirar uma planta e impedir com que ela tome um banho de sol, ela vai morrer. Um dia nós ganhamos uma plantinha lá em casa, e a Veri sempre tinha que colocar ela no sol de vez em quando para ela continuar bonitinha. Só que aqui a Bíblia fala assim, ó, que o sol saiu, queimou, e então ela foi e secou por não haver raiz, por não haver lugar onde se formasse raiz. Só que nós também olhamos e percebemos nesse versículo que algo cresceu. Que ela cresceu. A planta, ela cresceu. O problema não foi o crescimento da planta. O problema que aconteceu aqui, que fez com que a planta secasse, não foi porque ela cresceu, porque ela cresceu. E ela cresceu muito rápido. Houve um crescimento, aconteceu um crescimento. Não está aí nesse versículo aí? Versículo 20? Ou versículo 5? Logo cresceu. Então houve um crescimento. Aconteceu um crescimento. Mas o que aconteceu? Por causa do solo, esse crescimento cresceu com defeito. Porque o solo era rochoso, o solo era duro. O solo estava duro, não estava preparado para a semente. Essa palavra dura, ela aparece 8 vezes na Bíblia. E o que seria uma pessoa dura? Como que eu vou descrever uma pessoa que é dura? Eu encontrei um texto na Bíblia que vai nos fazer entender perfeitamente o que é uma pessoa dura. Eu escrevi aqui, ó. São aquelas pessoas que têm a oportunidade e condição de fazer e não fazem. Eu poderia falar com uma pessoa dura, são aquelas pessoas que têm a oportunidade, que têm condições de fazer e não faz. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25.
capítulo 25. Versículo 3. Vamos entender aqui o que é uma pessoa dura. Qual que é o comportamento de uma pessoa dura? Olha só para a gente entender, porque nós estamos falando de um solo que era duro, que era rochoso. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo o que possui tenha paz. Tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estivemos no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem mercê, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres na mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, o aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? O que pode ser descrevido como uma pessoa dura? Em primeiro lugar, uma pessoa, aquilo que eu falei, ela tem condição de fazer, ela tem a oportunidade de fazer, ela tem como fazer, mas não faz. Nabal tinha tudo o que Davi necessitava. Davi, enquanto ficou nas terras de Nabal, ele não pegou nada de Nabal. Ele protegeu o rebanho de Nabal. Só que quando Davi precisou dele, ele não quis fazer. Segundo ponto, pessoas que não reconhecem a autoridade. Isso é tudo um solo duro. Porque foi isso que Nabal fez. Eu não conheço quem é Davi. Nabal já sabia que Davi era rei de Israel. Nabal já sabia que Davi que Deus já tinha colocado Davi como rei, tinha deposto Saul. E terceiro, pessoas que fecham o coração para ajudar as autoridades. Então isso descreve para mim uma pessoa dura. Eu entendo assim uma pessoa dura. E a Bíblia diz assim, porque o solo era rochoso, essa semente não pôde dar raiz. Ela não pôde ter raiz. Agora vocês vão entender. Volta para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Existem várias coisas que muitas das vezes aconteceu e fez com que nós ficássemos endurecidos em relação à palavra. Eu não sei se aqui no nosso meio tem pessoas que ainda falam mal de líder. Eu creio que não. Ou não está ouvindo, porque se é pregado muito aqui que você não deve falar de líder. Se ele está errando, é ele com Deus. Deus vai pegar ele, pode ter certeza, Deus pega muito bem. O meu pastor fala assim, para você falar de alguém, você tem que estar fazendo no mínimo mais que ele. Então se você não está fazendo mais que ele, então não fala.
Eu creio que no Ministério Geral não tem pessoas que sabem o que pode fazer e não faz. Mas eu sinto no meu espírito que muitas das vezes aquilo que Deus tem falado conosco tem sido impedido de crescer em nós, porque nós estamos endurecidos. Nós saímos de um lugar de quebrantamento em Deus. E hoje eu movo muito naquilo que eu penso, naquilo que é razão, naquilo que eu vejo. E assim, antes de dar continuidade a essa palavra, eu queria orar nesse lugar. Porque a Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dar-vos-ei um coração e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Então eu queria que por um momento você curvasse a sua cabeça rápido. Eu quero orar aqui rápido para mim não perder tempo. Existe uma condição da palavra não estar sendo gerada em nós. E essa condição muitas vezes é porque nós estamos endurecidos. Alguns não compreendem, outros estão com solo. O problema é com o solo. E eu quero ministrar sobre você um coração de carne. No nome de Jesus. Há um ambiente de mudança em nós que precisa acontecer primeiro dentro de você. Existem algumas coisas que nos endurecem. Uma delas é o pecado. O pecado endurece o ser humano. O pecado quebra todo vínculo, todo relacionamento dele com Deus. Pai, no nome de Jesus eu coloco essa igreja diante da tua presença. Como nós estamos falando, ó Deus, sobre essa segunda parte dessa parábola, eu quero orar aqui, ó Deus, já quebrando. Eu quero orar aqui, ó Deus, declarando sobre cada pessoa que aqui está. O cumprimento dessa palavra de Ezequiel 36, versículo 26, nos dá hoje, ó Deus, um coração novo. Coloca em nós hoje um espírito novo. Tira de nós o coração de pedra, Deus, e coloca em nós um coração de carne. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, coloca em nós um coração de carne. Presta atenção aqui, queridos. Presta atenção aqui. É preciso compreender para permanecer e frutificar. E hoje eu quero falar o seguinte: é preciso ter raiz para permanecer e frutificar. Se nós não formarmos raiz, se nós não criarmos raiz, nós não vamos conseguir permanecer e não vamos conseguir gerar frutos. A raiz ela é importante para a nossa frutificação. A raiz ela é importante para que eu e você seja uma terra que vai de fato dar fruto. Porque até onde eu sei, eu não sei se você está, se você estiver, fala comigo, você não está dando fruto. Será que nós estamos inclusos nessa última parte dessa parábola? Onde nós vamos frutificar 60, 30, 100 por um? É preciso criar raiz para permanecer e frutificar. É preciso criar raiz para permanecer e frutificar. Mateus capítulo 13, versículo 21. A frase que eu pedi para você sublinhar fala assim, mas não tem raiz em si mesmo. Jesus fala que são aquelas pessoas que escutam a palavra e já recebem com muita alegria. E aí você vê o resultado dessa palavra muito intenso na vida dessa pessoa. Só que na maioria das vezes, do mesmo jeito que nasce, na primeira situação morre. Na primeira situação não dá frutos. Precisamos criar raiz em nós mesmos. Nós precisamos ter raiz. A minha geração é a geração mais rasa que eu já vi. Talvez existiu uma antes de nós, não sei. Mas na minha geração que eu vivo, é o povo mais raso que eu conheço. O pastor tem que gemer aqui na frente e falar assim: você precisa orar, você precisa ler Bíblia, você precisa estar em comunhão com Deus, você precisa sair do pecado. E nós não fazemos. Sabemos que precisamos fazer, mas não fazemos.
Nós sabemos, nós temos condições para fazer, porque o Brasil, até onde eu sei, não é proibido fazer algo para Deus. Não é. Até onde eu conheço, eu tenho livre arbítrio para fazer um culto aonde eu quero. Eu sou protegido, amparado pela lei para fazer isso. Só que nós somos uma geração sem raiz. É preciso ter raiz. Porque se eu não tiver raiz, eu vou ser uma pessoa, querida, minha geração é a geração que menos permanece no propósito dela. Minha geração, ela não consegue terminar de ler um livro. Ela começa a ler um livro, ela para. Ela faz um propósito de 30 dias de oração, ela ora 10. Chega atrasada em tudo. Tudo isso tem acontecido por causa que nós não temos raiz. Graças a Deus aqui no Ministério Geral não tem uma raça ruim de crente que só fica, vou ali, vou lá, o irmãozinho da libertação tá ali, eu vou lá, o irmãozinho da cura tá ali, eu vou lá. Graças a Deus nós conseguimos quebrar esse trem. Mas existe uma nata de pessoas aí em Mineiros que vivem nesse lugar. As igrejas de Mineiros não têm crescido, elas têm inchado porque é uma rotatividade de cristão. Tudo porque não tem raiz. Não tem raiz. É preciso criar raiz. É preciso criar raiz, porque senão você vai desanimar, você não vai cumprir o seu propósito. Pensa aí, quantos propósitos você já fez esse ano e não conseguiu concluir? Quantos propósitos nós já fazemos? Nós declaramos, assim, amanhã eu vou fazer. Fica só no amanhã eu vou fazer e nunca faz. Não consegue concluir, porque é uma geração que não tem raiz, não consegue permanecer naquilo que fala, não consegue permanecer porque é muito rasa, é muito raso o relacionamento nosso com Deus ainda. Precisamos melhorar. Geração sem palavra, promete que vai fazer e não faz. Sabe? Pastor, eu vou fazer isso. Não faz. Deus, eu vou fazer isso. Olha só, nós temos um negócio aí dos carnezinhos de missões, né? É vergonhoso ter que ligar para você que fez um propósito com Deus de contribuir com missões para te cobrar. Isso é vergonhoso para você. É muito mais bonito você falar assim, pastor, eu não vou fazer o propósito, que é você falar assim, pode fazer, e você depois ter que ficar te ligando para você. Aí depois você ainda fica falando por trás. E Deus está notando tudo isso, e eu quero que você se lasca. Porque a minha geração, ela acostumou a quebrar propósito. Eu não posso confiar na palavra lançada, porque a minha geração é a geração rasa. Querido, quem tem caráter não precisa receber ligação de cobrança. Quem tem caráter paga a conta. E se não tiver dinheiro para pagar, liga antes e fala assim, olha, esse mês eu não tenho, mas o mês que vem eu tô. Quem está comigo? Não é assim. Não tem que ser assim. É vergonhoso. É vergonhoso. Olha assim, presta atenção aqui. Eu não vou te ligar mais para cobrar carnê de missões. Você fez um propósito com Deus. Não reclama porque sua vida está indo à torta e à direita. Porque se você fizer um voto com Deus, você tem que cumprir. Nós precisamos ser mais firmes naquilo que falamos. Nem que eu morro por causa da palavra que eu dei, mas eu preciso cumprir ela. Se vai me gastar, eu preciso cumprir. Eu dei uma palavra. Que não tem raiz. Mas o que é raiz, pastor? Eu não tô bravo não, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo.
Estou assim, eu estou bem em Deus. Eu só estou ensinando, porque você tem quebrado muita coisa. Você tem prometido para muita gente e não tem cumprido. Eu sou só um, Deus é só mais um. Mas tem muitas coisas que você tem que falar assim, olha, eu vou lá, tá? Beleza, vou fazer isso. E nunca faz. É preciso ter raiz para permanecer e frutificar. E eu quero assim, de antemão também já agradecer as pessoas que eu peguei os carnês ali e vi que estão em dias, tá? Querido, Deus vai te abençoar. Eu orei sobre aqueles carnês ali. Eu falei, Jesus, abençoe essas pessoas que estão sendo fiéis, porque tem mantido um obreiro no campo, tem cuidado de alguém que está fazendo a tua obra, tem feito missões. Então prepara, você que tem sido fiel, Deus vai esperar você. Mas o que é raiz? A raiz é o órgão da planta, que tipicamente se encontra embaixo, na superfície do solo. Raiz é um órgão da planta que tipicamente se encontra embaixo na raiz do solo. Duas funções principais que a raiz tem: servir de firmeza para a planta e extrair do solo os nutrientes necessários que a planta precisa. Quando a semente germina, ocorre dois tipos de crescimento. Um crescimento para cima, e esse crescimento aconteceu nesse versículo. Cresceu para cima. Versículo 5 não está aí, que a planta cresceu muito rápido? Um crescimento que ocorre para cima: tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Algo que pode ser visto, aquilo que se pode ver. A minha geração, ela está muito acostumada a viver num lugar de mostrar uma santidade que não existe, de mostrar uma vida que nunca teve, e não quer pagar o preço para buscar num lugar onde ninguém está vendo. Eu preciso criar raiz, e raiz não se cria mostrando para os outros. Querido, para mim ministrar aqui, eu conquisto isso no meu quarto. Eu tenho um relacionamento de intimidade com o meu quarto de oração. Eu tenho um negócio assim com o meu altarzinho de oração lá em casa, que eu não consigo trocar ele por nada, nem pelo meu casamento, porque a minha sobrevivência está ali. A minha firmeza em Cristo nasce daquele lugar. Não nasce pregando bonitinho, não nasce no encontro nacional do grude, não nasce no encontro profético. Não, nasce ali no quarto. Só que nós acostumamos, que nem aquela figueira, mostrar aparência, bonitez, né? Bonitez. Nota aí. Dois tipos de crescimento, um para cima. O que eu entendo aqui? Que o crescimento para cima não vai significar muito para Deus, porque Deus trabalha com pessoas que têm raiz. Mas fala de um outro tipo de crescimento, crescimento para baixo, que é o crescimento de raiz. E é esse crescimento, pastor Pedro, que traz a firmeza, que traz o nutriente que nós precisamos, que traz a sobrevivência. Porque se crescer para cima trouxesse alguma coisa, essa planta não teria morrido, ela teria permanecido. O sol é importante, o sol fala de lutas, o sol fala de problemas, o sol fala de muita coisa. E eu aprendi na Bíblia que Cristo nos chamou para sofrer por Ele. O sofrimento, ele vem para nós para construir algo em nós, não para nos destruir. Só que tem muitas pessoas desistindo de fazer o que tem que fazer para Deus por causa do sofrimento, porque não tem raiz. E aí o sol vem e queima. Quando queimou, vai buscar recurso, não tem raiz, como que aconteceu com essa planta? Queimou ela, a Bíblia não fala que ela secou. Ela foi buscar recurso na raiz, só que a terra era pouca, não tinha raiz, não tinha profundidade, secou. Eu quero falar, querido, que você precisa criar raiz. As raízes são importantes para a nossa sobrevivência. A raiz garante a firmeza, a nutrição e a sobrevivência da planta. Eu estava falando para um discípulo meu esses dias lá em casa, que eu perguntei para ele. Eu falei, você está orando, você está lendo Bíblia? Eu
falei, você está orando, você está orando. Não, estou uma bosta. Eu falei, cara, como que você quer passar algo para Deus se você não está buscando? Você vai sofrer desse jeito, porque a minha geração, ela acostumou a viver 10% e querer ministrar 100. E aí você sofre, é a mesma coisa de você dever R$100 e ter só 10 para pagar. Você vai gemer nessa dívida. E nós acostumamos. Eu vivo durante a minha semana 5%. E eu chego aqui na igreja, rascandamanaia, e receba! Mas não tem vida, não tem profundidade, não conquistou, não pagou um preço, não gemeu, não chorou no quarto, não jejuou, não leu Bíblia, não orou ao Senhor. Enfim, você só está passando 5%. O resto é só ilusão da sua maneira de pensar. Precisamos criar raiz, precisamos formar raiz. As raízes são importantes. Fala assim, eu preciso ter raiz, pois são as raízes que vão garantir a minha firmeza. Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz assim, ó, pois nós porém não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da nossa alma. Mateus 7, 24 a 25 diz assim, a todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Você precisa ter raiz. Querida, raiz, ela se é formada num lugar onde ninguém está vendo. Mas são as raízes que vai te sustentar. São as raízes que vão te sustentar. Você precisa construir algo no oculto. Existem três pontos principais nos quais eu e você precisa ter raiz, precisa criar raiz. E o primeiro dela, eu preciso ter raiz em Deus. Eu preciso viver uma verdade em Deus. Não dá mais para ficar brincando de ser cristão. E criar raiz em Deus não fala do que nós estamos vendo aqui agora. Fala de um lugar que ninguém vê. Qual que é o nível de relacionamento que você tem com a palavra de Deus de 0 a 10? Pensa aí. De 0 a 10%. Qual que é o nível de relacionamento que você tem com a palavra? Para mim criar raiz em Deus, eu preciso relacionar com a palavra. Eu preciso colocar a palavra como algo principal na minha vida. Para criar raiz em Deus é preciso ter momento de oração com Ele. É preciso ter momento de oração com Ele. É preciso você entrar no secreto. Não tem como ter raiz em Deus se você não estiver num lugar estabelecido no secreto com Deus todo dia. Eu falei para os meninos hoje de manhã, nós só vamos permanecer sem cair no engano do pecado se eu estabelecer um altar diário na minha casa. Porque quando eu faço isso, eu crio raiz com alguém que é maior do que eu, que é superior a mim, que me ama mais do que eu amo Ele. E isso não me faz mais cair. Não é pela pressão de ir para o inferno, não é mais pela sedução do pecado, é porque agora eu tenho raiz em alguém
que me ama todo dia. E por causa desse amor, eu sou constrangido a não mais viver no pecado. Que nível que você tem de relacionamento com a palavra de Deus? Qual é o seu nível de relacionamento com a oração? O quanto você jejua? É isso que te faz criar raízes em Deus. Querido, aqui na igreja, olha só, aqui na igreja eu tenho que aparecer sorrindo. Sabia disso? Como pastor, como líder, eu tenho que sorrir para vocês. Eu tenho que ser o cara mais motivado, mais animado. Mas existe um lugar onde Deus me conhece de fato. E lá eu choro. Lá eu gemo. Mas é lá que eu estou criando raiz. Qual que é o seu nível de relação com Deus? Pastor, é só nos cultos de domingo. Se for assim, eu quero te falar algo. Deus está cansado dos seus cultos de domingo. Você só vir à igreja não vai te colocar no céu. Deus, Ele quer relacionar com você todo dia. Todo dia. E isso é uma decisão que você tem que criar em você. Você precisa, tipo assim, se inconformar com você mesmo. Só causa mudança quem conforma. Conformado você não vai mudar nada. Você nunca vai sentir vontade de estabelecer um relacionamento com Deus. O único momento que você vai lembrar de Deus é quando você estiver ferrado. Aí nós lembramos dele. É uma decisão interna, o relacionamento com Deus. Mas eu não posso ficar só na decisão, eu preciso ter atitude. Não adianta você sair aqui todo domingo e falar assim: eu vou começar a ler a palavra, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar. Se você não tem atitude durante a semana, você vai passar a semana falando: eu vou. Esse é o primeiro ponto no qual você tem que criar raiz. Segundo ponto, você precisa criar raiz com seus pastores e com seus líderes. Lembra do que eu falei? A raiz, ela é responsável pela nossa permanência, nutrição e sobrevivência. Eu estou falando aqui de pessoas que vai te fazer permanecer, te nutrir e sobreviver. Você precisa criar vínculo com seus pastores, com seus líderes. Você precisa disso. Hoje nós mudamos o contexto do que é pastor. Hoje a minha geração corre atrás do pastor que prega bonito, mas não daquele cara que geme, que chora por você todo dia, que ora por você todo dia. Esse hoje não é considerado pastor. Hoje o pastor é aquele pregador bonito. Tanto é que tem vários pastores aí, conferencistas, mas que não cuidam de uma vida, não tem um discípulo, e nós adoramos eles como os nossos pastores. Aleluia. Qual que é o nível de raiz que você tem com seus pastores, com seus líderes? Essas pessoas que estão sempre ligando para você, que vai lá, te escuta direto, ora com você, escuta os seus problemas. Sabe o que é difícil na minha geração, querido? É porque os nossos pastores são as pessoas que a igreja mais fala mal. Um dia eu virei para um discípulo meu, que ainda não era discípulo, porque eu falei para ele, você não é. Você para mim é um ingrato.
E eu falei assim, eu fui o cara que mais correu atrás de você. Eu fui o cara que fiz por você o que o seu pai nunca ia fazer, e nunca fez, e não vai fazer. Eu fui o cara que foi na sua casa de madrugada, orei com você, aconselhei, eu fui lá, movi, ajudei. E você foi o primeiro a falar de mim. Porque a minha geração, ela tem esse negócio maligno, acompanha ela. A primeira pessoa que ela escolhe para falar, para destruir, é aquelas pessoas que se importam com ela. E aí eu tenho visto muitos pastores gemendo, muitos pastores chorando, muitos pastores querendo cair na língua da igreja como: ele não cuidou de mim, ele falou assim para mim, ele me machucou, o pastor veio 1 ano lá gemendo com ele. Aí o dia que ele fala assim, você tem que tomar vergonha na cara e mudar de vida, porque senão você vai para o inferno, você vira as costas e vai embora falando mal dele. Desgraçado, tomara que Deus te pega e te mata. Nós precisamos mudar o conceito. Eu preciso formar raiz, porque se eu tiver raiz, eu não vou falar mal do meu líder. Esses dias chegaram em mim e falaram: pastor, mas olha só, eu duvidei de você, pastor, por causa da... Eu falei: beleza, você duvidou, mas eu quero te falar um negócio. O errado não foi a pessoa que falou e nem eu, porque eu não te dei motivo para duvidar. O errado foi você. Você não tem o direito de duvidar de mim. Eu não te dei motivo. Eu falei assim, cara, eu falei para essa pessoa, e aí já estava chorando. Eu falei: cara, deixa eu te falar algo. Eu poderia falar assim: você está perdoado, porque vem me pedir perdão porque duvidou de mim. E eu nunca dei motivo para duvidar de mim. Eu sou um cara bom, querido. Se eu errar, eu vou e falo. Eu peço perdão para você. E eu vou errar muito, tá? E aí eu falei para ele: deixa eu te falar algo. Você precisa ter uma aliança comigo. Porque se você não tiver uma aliança comigo, você não serve para andar comigo. Porque se amanhã essa pessoa aqui que você conhece e que também me conhece chegar em você e falar assim: o pastor Sulimar assim, você vai duvidar de mim de novo. Aí você para mim não presta. Eu falei assim: olha, eu quero te falar algo. Tá vendo? O pastor Natan estava ministrando, estava aqui nos dias. Eu falei: tá vendo aquele cara lá, ó? Pois é, o pastor Natan, eu tenho uma aliança com ele. E eu sei que ele não é feito de pó de anjo. Eu tenho uma aliança com ele e eu não troco essa aliança por nada. Aonde ele estiver, eu vou estar. Aonde ele parar, eu vou parar. O que ele falar, eu obedeço. E se alguém falar dele para mim, que muita gente fala e fala muito, eu desacredito de todo mundo, que seja mentiroso todo homem, mas o meu pastor, eu estou aqui para cuidar dele. Porque eu tenho aliança. Agora, pessoas que não têm raiz, ela duvida fácil, ela critica fácil. Que nível de raiz você tem com seus líderes? Olha só, filho, presta atenção aqui. Conselho para você: se você falou mal de líder, vai nele e peça perdão. Não peça perdão só para Deus, não. Peça perdão para quem você falou. Porque o machado está posto na raiz da árvore, tá? Que tipo de... Qual que é o nível de raiz que você tem com seus líderes? Qual que é o nível? Vamos pegar o ministério geral. Eu sou o pastor aqui. Que tipo de vínculo você tem comigo? Que tipo de raiz você tem comigo? Eu tenho cobrado aos meus discípulos, os meninos que estão ali comigo. Eu falo: cara, vocês precisam se aproximar mais de mim. Será que você também é um daqueles que quando vai falar mal do seu líder, você concorda com ele e ajuda a falar? Sabe por que nós falamos mal dos nossos líderes? Porque nós não temos relacionamento com eles o suficiente para conhecê-los de fato. E aí, se eu não conheço, eu falo. A minha geração é a geração que acostumou a falar de algo que ela não conhece. Você precisa cuidar dos seus pastores, dos seus líderes.
dias na semana você paga um preço de oração pelo seu pastor, pelo seu líder de grude? Que tipo de raiz é essa que nós temos formado? Que tipo de raiz é essa? Será que não é essa a causa porque nós não estamos frutificando e tudo que tem sido ministrado em nós tem morrido? Porque eu não tenho aliança nenhuma, eu não tenho raiz nenhuma. Filho, quer andar comigo? Vamos começar o junto. Vamos começar o junto. Ah, se não é capaz de começar o junto comigo, não vai tomar limonada gelada. Primeiro, relacionamento, criar raiz com Deus. Segundo, eu preciso criar raiz com os meus líderes e pastores. Eu falei para o pastor Natan, falei, pastor, eu tenho aprendido sobre isso, querido. E eu conheço o meu pastor, eu sei das falhas dele, né? Eu falei para o menino esse dia, eu falei, olha, o pessoal, a minha geração ela é acostumada com aqueles pastores aí que pregam bonitinho, né? Tem uns pastores aí que estão pregando bonitinho sobre paternidade, tá? Mas pai que não está perto do filho é um pai? Pai que não está perto do filho é um pai? Pai ausente gera só problema, concorda? Para a criança. Tem muita gente falando sobre paternidade. É bonito falar sobre paternidade. Se eu quiser ministrar sobre paternidade aqui, eu tenho um testemunho para falar sobre paternidade. E eu cheguei no meu pastor, falei, pastor, o negócio é o seguinte, né? Fera, as pregações de paternidade tá tendo aí, né? Ele falou assim, senhor irmão, eu vou te falar algo, eu acho bonito. Eu acho bonito a paternidade ministrada. Aí ele falou assim, eu prefiro não pregar, eu prefiro praticar. Já viu o pastor Natan pregar sobre paternidade aqui? Mas ele conhece o nome já de vocês tudo aqui, tá? Ele fica pra mim assim, cara, cadê esse? Cadê aquele? Cadê aquele? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Eu falei pro menino esse dia, eu falei, cara, por que eu tô com esse cara? Porque esse cara aí, ó, é o único cara que vem comer na minha mesa. E eu falei pra ele, pastor, eu tô na sua cola. O seu é meu. Não importa se o pastor Silvano é o primeiro, não interessa. Eu já falei, pastor Natan, pode ter sido o primeiro, pode já estar 9 anos com o senhor, mas eu sou aqui, o pequeno do mineiro aqui, ó, é meu esse manto. Eu vou te ver subir. Eu vou te ver subir. E vou pegar um som dobrada. Se eu fazer pelo menos 100% do que o pastor faz, eu já vou estar muito bom, hein? É preciso ter relacionamento, é preciso criar raiz com seus líderes. Já perguntou para o seu líder se você está passando dificuldade? Está passando necessidade? Já perguntou? Já perguntou para o seu líder assim, ô, você não está com vontade de tomar um sorvetinho? Né? Pessoal, é isso. Sabe? O cara tá lá gemendo no seu grude lá, tentando fazer o grude. Já perguntou para ele, pastor, posso levar um picolé para você? Não é fazer muita coisa não, querido, é fazer as pequenas. Porque é aí que vai criando raiz, profundidade. É isso. Terceiro ponto, eu preciso criar raiz com as pessoas que estão na minha volta, em minha volta. Que nível de relacionamento você tem com essa pessoa que está próxima de você? Ou na sua frente, ou atrás de você? Ou será que você é uma daquelas pessoas que só vem na igreja do mesmo jeito que senta, levanta e vai embora? A Bíblia diz que eu preciso ter comunhão com os irmãos. E falar em comunhão é falar em ter tudo em comum. A Bíblia diz que aonde há comunhão, ali o Senhor ordena a vida. E algo precioso acontece no meio dos irmãos.
é como o óleo precioso que desce da barba de Arão. Que nível de relacionamento você tem com o seu irmão? Com o seu próximo? Já desafiou, né? Já se desafiou a conhecer alguém que você não conversa muito aqui na igreja? Né, Rafinha? Que nível de relacionamento você tem com o Lucas? O Lucas, que Lucas? Né? É isso. A gente tá assim. Né, Luanda? Que tipo de relacionamento você tem com a Kate? Né? Quem aqui perguntou pra Vanessa se ela tá bem? É isso, não é, Vanessa? É sim, gente. Quem perguntou pro Carisma se eles estão bem? A maioria das vezes, nós chegamos aqui, sentamos e vamos embora. E de repente essa pessoa que está tão próxima de nós está passando o maior problema, precisando de um abraço, de uma ajuda, de um conforto. Não está precisando do seu dinheiro, não. É isso. Eu preciso formar raiz. As nossas raízes são importantes porque nos ensinam o valor da profundidade. Não dá para fazer nada para Deus se você não tiver profundidade. Quer um casamento arrebentando de bom? Se aprofunda nele, estuda sobre ele. E as nossas raízes são importantes porque ela vai nos ensinar o valor da profundidade. O fruto é muito importante, mas a sua falta pode indicar um problema na raiz. Tem muitas pessoas que não estão frutificando porque a raiz está com defeito. As nossas raízes são importantes porque nos ensina o valor da permanência. Cara, graças a Deus, aqui não tem aquelas pessoas que você vai dar uma rachadinha e ela fala, eu vou embora. Né? Pessoal, eu quero assim bater palma pra vocês. Tá eu. Cada um tem um pastor que merece mesmo. Dá uma salva de palmas pra esse pastorzão seu. Eita Deus! É muito ruim quando você conta com uma pessoa e ela não permanece com você. É muito ruim quando você conta com uma pessoa e ela não permanece. Quando você sonha com ela e ela te deixa. Recentemente um jovem que eu amo. Só que assim, eu tô assim, ó, com ele. Saiu sem dar tchau, foi embora em desobediência, mostrando que não aprendeu nada. E eu contava com ele. Hoje, se voltar, para voltar a ensaiar aqui é 2 anos. Porque, querido, isso é ruim quando você conta com a pessoa e ela te deixa na mão. As raízes são importantes porque ela nos ensina o valor da permanência. Ei, a sua permanência aqui para mim é importante. Imagina para Deus. É importante. Os líderes de grude, é muito ruim quando você faz um grude e as pessoas não vão. Cadê os líderes de grude? Quem aqui já passou por essa experiência como líder de grude? Levanta a mão. Todos, né? Todos, né? E quem aqui está indo nos grudes desses caras que levantou a mão? Vocês que vão nesses grudes, vocês não sabem o tanto que isso é ruim. Porque você ficou o dia pensando no que vai falar. Você sonhou com a cara desse chegando. E aí a hora que você prepara tudo, ninguém aparece. Sabe por quê? Porque essas pessoas, meninos, líderes de grude, ainda não têm raiz com você.
meninos de grude aí, ó. Mova com quem tem raiz. Não vai no quem não tem raiz. Não projeta uma pessoa que não tem raiz com você. A sua permanência aqui para mim é importante. Quando você falta, eu sinto falta. E como pastor, a gente sabe o nome de todo mundo. E por que não está vendo? Hoje mesmo está faltando Rodriguinho, Mariana. Ruth 1,16 diz assim, ó: disse porém Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigue a não te seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus. Eu conheço alguns líderes de grude que estão sofrendo porque você não está indo no grude, tá? E é muito ruim isso. A sua presença é importante. Quem tem raiz não fala mal de você. Algumas coisas que precisamos entender quando estamos falando a respeito de se criar raiz, de ter raiz em nós mesmos. Primeira delas, não se cria raiz sem tempo. Para ter raiz leva tempo. Tudo aquilo que nasce muito rápido significa que vai morrer muito rápido. Quer criar raiz com seus líderes? Começa a desenvolver e vai ter um tempo para isso acontecer. Eu louvo a Deus quando a pessoa entende que fez uma besteira e ela dá tudo para reconquistar de novo um lugar. E tem algumas pessoas aqui que têm me ensinado isso nesses últimos dias, aí nesses dias agora. 2 pessoas. E aí eu admiro essas pessoas. Criar raiz leva tempo. Tá bom? Segundo, não tem raiz sem ter relacionamento. Pastor Silvano falou aqui no encontro do grude sobre relacionamento. Ele dispensa comentário. Você que não veio aqui, só lamento. Você não tem relacionamento. Terceiro, para que se crie raiz, o esforço maior será seu. Quem quer ter raiz vai ter que se esforçar. Ele não fica esperando que Deus venha chamar ele para orar. Ele não fica esperando que Deus toque no coração dele para ele ler Bíblia. Ele não fica esperando que o pastor vai atrás dele ou que o líder vai atrás dele. Ele não fica esperando o irmão sair de lá e abraçar ele ou conversar com ele. Ele sai do lugar dele, ele se esforça e vai formar raiz. Fique de pé. Nós precisamos compreender a mensagem. E eu quero assim te desafiar a começar a formar raiz. A ser igual Ruth, porque eu tenho raiz com você. Aonde você for, eu vou. Aonde você parar, ali eu vou parar. Aonde você morrer, ali eu morro. O seu Deus vai ser o meu Deus. O que você come vai ser o que eu como. O que você fala vai ser o que eu falo. Você precisa fortalecer os seus relacionamentos. No nome de Jesus. O duro de Deus não é o problema, porque Ele troca. Deus trabalhou com um cara que quando Jesus veio falou assim: você é Simão, você é pedra, você é Pedro, você é pedra. E nós conhecemos o relacionamento de Jesus com Pedro. Pedro decidiu, Pedro se esforçou, Pedro entrava a hora que não precisava e fazia o que não precisava fazer, falava o que não podia falar. Mas ele criou um relacionamento com Jesus, a ponto de falar assim: ó, para onde eu vou, só tu tem o que eu preciso.
palavras de vida. Feche os seus olhos e por um instante pensa no nível de raiz que você tem criado com Deus, com seus pastores e líderes e com as pessoas que estão em sua volta. Querido Espírito Santo, nós entendemos, ó Deus, que o Senhor está nos ensinando a melhorar. E eu coloco cada pessoa aqui, ó Deus, ministro sobre eles, ó Pai, um tempo, ó Deus, de solidificação, de firmeza, um tempo de se criar raiz, de se formar raiz. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos por essa igreja aqui, Pai, que as pessoas que estiverem envolvidas nessa chamada, que fazem parte desse ministério, Pai, que o Senhor não deixe com que nós cresçamos sem primeiro ter raiz. Nós precisamos formar raiz, Deus. Ter raiz com o Senhor, ter raiz com os nossos líderes, ter raiz com os nossos irmãos. Nós entendemos a Tua palavra, nós compreendemos ela e entendemos, ó Deus, que nós precisamos formar raiz, Pai. Que o Senhor dê a sabedoria necessária, a ousadia necessária para cada pessoa que aqui está caminhar nesse lugar, de ser firme em cada propósito. Pai, que a partir de hoje, de agora, tudo aquilo que nós viemos a começar, nós vamos terminar de fazer. Em nome de Jesus, ó Deus, nós não vamos mais andar no ânimo dobro, no duplo ânimo. Ora eu quero fazer, depois já não quero fazer. Que o Senhor coloque em nós, ó Deus, essa firmeza em Cristo. Porque nós vamos sim, nós somos a geração que vai fazer diferença. Que vai fazer diferença. O Senhor nos confiou essa palavra. Eu entendo porque o Senhor está nos mudando. Aqueles que já têm raiz, ó Deus, que o Senhor fortalece-as mais. Que o Senhor leve essas raízes, ó Deus, às águas, os lugares onde os nutrientes são mais fortes, para que essa planta seja mais fortalecida, seja mais firme, mais nutrida, em nome de Jesus, que ela sobreviva mais. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Porque pra mim morrer é vida, porque pra mim morrer é vida. Coração do Pai clama pela morte, mas todos buscam